Beleza, bora lá. Então vamos lá, gente. Vocês vão entender aqui como programar a mente para alcançar até 10 vezes mais resultados na vida ou nos negócios. É possível, existe um caminho. Eu sou prova viva disso. Eu passei por experiências na minha vida, as quais eu consegui acelerar meus resultados a partir do momento que eu comecei a investir em reprogramar minha mentalidade, a maneira com que eu pensava. Vocês vão entender aqui com profundidade no treinamento. Bom, aqui um pouco sobre a minha história. Por que eu quero começar o treinamento falando disso aqui? Essas imagens aqui refletem alguns períodos diferentes da minha vida. Essa imagem aqui do lado esquerdo reflete quando eu comecei a minha carreira. Estou ali no fundo, né? De desenvolvimento empresarial, de negócios. Há quase 10 anos atrás, eu tinha 21 anos de idade. Vou completar 30 esse ano. Foi onde eu iniciei a minha carreira de consultor de empresa. Era uma empresa de gestão de ativos, uma empresa muito grande, uma empresa multinacional. E eu tinha experiência ali de ter contato direto com diretores de grandes corporações, como alguns dos clientes da empresa, né? Petrobras, Tetra Pak, Mineradora Rio do Norte, a STT, grandes empresas. E ali eu tinha contato direto com os consultores, com os projetos dessas empresas. Eu mesmo era o consultor responsável por tocar alguns desses projetos, atuei numa empresa multinacional, com mais de 500 ativos, mais de 500 equipamentos, né? Mais de 500 funcionários e mais de 1.000 ativos, onde eu tomei conta daquele projeto, tive, assim, vários desafios, cometi erros e também tive grandes aprendizados. Eu fiquei 3 anos nessa empresa, depois eu tomei a decisão de abrir a minha própria empresa. Então, essa foto aqui já do lado direito mostra o início da minha trajetória como consultor de empresa, como consultor de negócios. Vocês vão perguntar, Sidney, mas a apresentação de hoje não é sobre a mentalidade, o que tem a ver com o negócio? Vocês vão entender aqui que eu vou te explicar. Então, esse foi o início da minha carreira ali. Eu estava numa empresa, era uma empresa do ramo farmacêutico, estava dando um treinamento ali para a equipe. Nessa época, eu fazia visitas presencialmente. Então, eu me deslocava ali, né? Então, pegava o carro, ia até a empresa. Teve um período que eu viajava todos os dias, quase 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros, 150 quilômetros por dia para poder atender aqueles empresários. Naquela época, eu defini como meta um dia poder ajudar pessoas do meu escritório. Ter um negócio escalável, porque também chegou num ponto da minha vida que eu não lotei a minha agenda, não conseguia atender mais clientes. E eu sabia que para eu escalar meu negócio, ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, como estou aqui hoje ajudando vocês de diversas localidades diferentes, eu precisava mudar meu modelo de negócio, eu precisava fazer alguma coisa. E o maior desafio que eu sempre encontrei quando eu ia implementar os projetos de consultoria para acelerar o resultado das empresas era quanto à mentalidade do empresário. Era meu maior desafio. Não adiantava nada. Eu percebi que não adiantava eu chegar com a técnica e entregar um caminho, um planejamento para o empresário. O que acontecia muito é a visão desse empresário não acompanhava a minha visão, ou ele tinha crenças limitantes, ele não conseguia enxergar que aquilo era para ele, não mudava o seu comportamento, não mudava a sua atitude com relação aos funcionários, e isso acabava comprometendo o resultado da empresa. Eu percebi que existia algo além da técnica, além da questão prática ali do dia a dia. Eu precisava trabalhar nesses empresários a mentalidade deles. A mentalidade. Porque tudo aquilo que existe no plano físico começa dentro da sua mentalidade. Dependendo da maneira com que você pensa, isso reflete no seu comportamento. E o teu comportamento produz o seu resultado. Pegaram isso? Então, o que aconteceu? Depois que eu entendi isso, eu falei, não, eu preciso trabalhar com pessoas, preciso ajudar pessoas a pensar fora da caixa, mudar a sua mentalidade, mudar a sua maneira de pensar, de refletir a respeito da sua vida, sair da zona de conforto, viver um processo de transformação. Eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu preciso me desenvolver, eu preciso trilhar minha jornada de desenvolvimento humano. Foi aí que eu comecei a fazer vários
várias formações, vários treinamentos, eu fiz várias formações de coach, master coach, orador e palestrante, enfim, fiz uma grade completa de desenvolvimento humano para que eu pudesse, então, impactar aqueles empresários dos meus projetos e também ajudar outras pessoas a acelerar os resultados na sua vida. E aqui vocês podem ver os quadradinhos aí, foram várias mentorias que eu fiz, então, somando aí, avaliando as pessoas que eu consegui impactar, foram pessoas em 4 continentes e alunos em mais de 12 países diferentes. Todas essas pessoas tiveram a oportunidade de desenvolver algumas competências das quais eu entendo que são fundamentais para qualquer pessoa acelerar seus resultados na vida ou nos negócios. Acelerar até um termo modesto, porque muitas das pessoas tiveram suas vidas completamente transformadas, da água para o vinho. Então, de uma forma que elas jamais conseguiriam, só um minuto, jamais conseguiriam entender e olhar para elas e falar assim, nossa, como eu me transformei. Como eu me transformei. Então, só que tem um porém, nessa trajetória minha, fazendo processos, né, de desenvolvimento humano, eu me desenvolvi demais. Eu me autoconheci, eu entendi, tive clareza de uma série de bloqueios emocionais que eu precisei trabalhar, a questão do posicionamento, enfim, várias coisas que fizeram com que eu acelerasse meus resultados também. Bom, em resumo, o que todo mundo quer, eu tenho certeza que cada um de vocês que estão assistindo aqui, desejam alcançar na vida de vocês. Bom, primeiro ponto, vamos ser bem honesto e transparente. Primeiro ponto é ganhar mais dinheiro. Quem aqui, respondam para mim, quem aqui de vocês deseja ganhar mais dinheiro? Quem aqui deseja dobrar a sua renda, triplicar, quadruplicar? Fala aí, eu quero. Ou eu não quero, se tiver alguém aqui que não quer, né? Uau, como eu esperava, todo mundo quer. Bom, ganhar mais dinheiro, ter equilíbrio emocional, ter satisfação profissional e atuar em algo que você entende que tem conexão com seus talentos, com os seus pontos fortes e com o seu propósito de vida. Outro ponto aqui é ter autoconfiança e autoestima. Isso aqui é um ponto fundamental. Quando você confia em você, quando você confia naquilo que você carrega, na tua história, você consegue se posicionar de uma maneira completamente diferente. E tem estudos que comprovam que pessoas que têm mais autoconfiança e autoestima conseguem ganhar mais dinheiro, acessar cargos maiores nas corporações e ter muito mais resultado na vida. Outra coisa que eu tenho certeza que todos aqui desejam é ter relacionamentos saudáveis, tanto no relacionamento conjugal, como também nos relacionamentos de amigos, network. Ter um corpo saudável, ser humano sem saúde não é nada. E por último, ter uma vida, por último e não menos importante, talvez a mais importante, é ter uma vida com significado e uma conexão com Deus. Essas coisas aqui são desejos universais. Todas as pessoas desejam alcançar essas coisas aqui. Agora, eu pergunto para todos vocês que estão aqui assistindo, o que te impede hoje de alcançar esses objetivos? Por que algumas pessoas conseguem alcançar esses objetivos e outras não conseguem? Vamos refletir. Eu quero que cada um de vocês analise, pense. O que te impede hoje de poder ganhar mais dinheiro, ter uma vida equilibrada, uma vida emocional equilibrada, ter mais satisfação profissional e ter uma profissão, uma atuação profissional com propósito, ter autoconfiança? O que te impede de ter um relacionamento saudável? O que te impede de ter um corpo que você deseja ter? E o que te impede de ter uma vida com mais significado e conexão com Deus? O que vocês acham? Por que vocês acham que algumas pessoas conseguem desenvolver essas áreas na vida e outras pessoas não conseguem? O que muda de pessoa para pessoa? Porque se você souber aquilo que você tem que fazer, você já tem um caminho para poder trilhar e executar. E é isso que eu vou explicar aqui para cada um de vocês. Bom, o ponto mais importante é esse, a mentalidade. Por quê?
Porque a sua vida é reflexo da sua mentalidade. Para você mudar os seus resultados, alcançar esse resultado na vida de vocês, primeira coisa é você mudar a sua mente. A sua mente, quando muda, você muda os seus comportamentos. E quando você muda os seus comportamentos, você também muda os seus resultados. Então, fazendo aí um processo de engenharia reversa, se você está olhando para a tua vida hoje e você talvez não está tão satisfeito com os resultados que você tem tido nos seus negócios, nos seus relacionamentos, com a sua saúde, você olha para o espelho e não se sente satisfeito. Quando você avalia a tua vida emocional, talvez se sinta estressado, preocupado, ansioso, tem aí alguma enfermidade, algum problema emocional. Eu te pergunto, o que você precisa fazer para mudar isso aí? O que você precisa fazer? Bom, Napoleão Hill é um dos caras que mais falou sobre desenvolvimento humano e sucesso, atingimento de metas. Napoleão Hill falou o seguinte, ele é um autor, sei lá, centenário. Tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Isso do aspecto positivo e também do aspecto negativo. Então, tudo aquilo que você criar dentro da sua mentalidade, isso aí vai materializar no plano físico. Então, é por isso que tem que ter tanto cuidado com aquilo que você coloca na sua cabeça, na sua mente. Albert Einstein também falou, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Ou seja, Albert Einstein estava dizendo sobre a capacidade da mente se expandir, de você transformar a sua maneira de pensar. E isso também é bíblico, porque Paulo relatou em Romanos 12:2, dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, Sidney, que eu tenho condição hoje, existe um caminho pelo qual eu posso programar minha mente, transformar minha mentalidade e isso refletir no meu relacionamento, no meu resultado hoje? Sim, é exatamente isso. Se você olha para a tua vida, para qualquer área, e deseja ter um resultado diferente, você precisa programar sua mente para poder alcançar esse resultado. Se você mudar sua mentalidade, você vai mudar o seu pensamento, o seu sentimento, o seu comportamento e vai ter resultados diferentes. Tá claro até aqui, gente? Bom, quais são os desafios que muitos ainda enfrentam na vida que limitam o seu crescimento, o seu desenvolvimento e os seus resultados? O primeiro ponto é uma questão de identidade aqui. É não saber quem você é. Esse é o primeiro ponto, é um pouco filosófico, eu sei, mas o fato de uma pessoa não reconhecer os seus talentos, seu ponto forte, isso impacta no seu desempenho, isso atrapalha a sua vida, isso é autoimagem, está conectado com autoconfiança. O segundo ponto é a falta de foco. Quantos empresários eu ajudo, por exemplo, e eu sei do desafio que eles têm de resolver um problema e ir até o final do problema, ou conseguir lidar com diversas demandas, demanda da família, demanda do departamento de vendas, demanda do departamento de logística, e conseguir organizar tudo isso e alcançar o melhor resultado. Para isso, você tem que ter organização, tem que ter foco, sabe? Quantas pessoas começam algo e não conseguem concluir? Quantas pessoas começam algo e não conseguem concluir? Esses são alguns dos desafios que atrapalham a aceleração de resultado. Outro ponto é a falta de produtividade. Produtividade é igual a riqueza, certo? Quanto mais produtivo uma pessoa é, não é quanto mais ela trabalha, tá? É quanto mais produtivo, mais resultado ela gera. Agora, como ter produtividade? Certo? É isso que eu vou explicar aqui, é uma das coisas que eu vou explicar. Outro ponto é a procrastinação, é adiar, é saber que tem que fazer algo e ficar adiando, falar, eu vou fazer depois. E aí fica contando história para tanta coisa e não faz o que tem que ser feito. Outro desafio é estresse, preocupação, ansiedade, depressão, medo.
Todas essas coisas são males da mente que atrapalham o desenvolvimento da pessoa na vida e a execução dos seus sonhos e da sua meta. Outro ponto, problemas de relacionamento, perfeccionismo, a pessoa fica ou deixa de fazer, certo? Deixa de fazer porque ela quer fazer muito bem feito e aí ela acaba não fazendo nada. Ou o perfeccionismo faz com que a pessoa nem comece, porque ela tem medo de errar, porque ela tem medo de não ficar bom o suficiente. Isso aí é um sabotador, um comportamento sabotador. Outro item, falta de merecimento. Pessoa que tem falta de merecimento, ela não aceita para ela mesma coisas boas. Ela não aceita. Ela não aceita. Se alguém chegar, fizer um elogio para ela, ela rebate o elogio. É como se o elogio não combinasse com ela. Ou se ela ganha um presente, ela não quer aceitar o presente. Ou se algo vai comprar um carro, ela não aceita aquele carro porque ela acha que vai chamar muita atenção, que vai acontecer alguma coisa, ela se sente mal quando vai no restaurante. É falta de merecimento. Não consegue acumular dinheiro. Problemas com relação ao dinheiro envolve mentalidade, envolve crença. Falta de ter um propósito de vida, baixa autoestima e timidez. Medo de falar em público, medo de se posicionar, medo de ocupar o seu espaço. Todos esses desafios são problemas que limitam a vida das pessoas e impedem delas acelerarem os resultados na sua vida. Por quê? Tudo isso aqui atrapalha o quê? A atitude, agir, fazer o que tem que ser feito. Certo? É uma guerra que essa pessoa enfrenta, uma guerra contra ela mesma. Perceba, todas essas coisas aqui, desculpa, todas essas coisas fazem parte do desafio que a pessoa enfrenta com ela mesma. Com ela mesma. Todos esses itens. Eu vou aqui tomando água porque eu peguei gripe e minha voz ainda não está 100%. Bom, o grande desafio, vocês vão entender aqui, o grande desafio desses problemas aqui é que a maior parte desses desafios, eles estão aqui, ó. Eles estão aqui como esse iceberg, eles estão aqui embaixo, nessa parte de baixo. Ou seja, eles são inconscientes. Por que que eles são inconscientes, Sidney? A causa deles, né? A causa deles está aqui embaixo. Por quê? Porque você não consegue perceber. Você está vivendo no modo automático, certo? Você não tem clareza. Por que que você faz o que você faz? Você não tem clareza do porquê você faz o que você faz. Simplesmente, você, quando acorda, segue uma programação pré-estabelecida, inserida na sua mente. É a mesma coisa de eu ligar esse computador meu aqui, ele vai simular o Windows, porque é o sistema operacional que está inserido nele. Assim é você, assim que você acorda, roda um software na sua mente e te induz a ter determinados comportamentos que influenciam diretamente nos seus resultados. Isso aí é inconsciente. Os problemas estão aqui em cima, né? Eles são um reflexo. Agora, o problema são as crenças e os bloqueios emocionais que estão na profundeza da sua mente. Tá? Agora, eu vou falar aqui sobre a matriz de geração de crença. Isso aqui é uma questão teórica, né? Já vamos entrar aqui no mapa mental, que eu vou explicar como reprogramar tudo isso, tá? Então, como que funciona essa questão dessas crenças que estão aqui inseridas no seu subconsciente? Essas crenças, elas são formadas por uma combinação aqui, ó. Pensamento impacta no teu sentimento, que impacta na tua comunicação, que é a palavra que você fala, mas também é a tua postura, certo? Que influencia diretamente no seu comportamento. Deu para entender? Pensamento, sentimento, comunicação, comportamento. E aí fica retroalimentando esse ciclo. Aquilo que você faz impacta no teu pensamento, que impacta naquilo que você sente, que impacta na sua postura, na sua comunicação, na maneira com que você enfrenta os desafios do dia a dia, o seu nível de energia, de ânimo, de foco para resolver o problema.
e como você age, o seu comportamento. Pô, Sidney, eu tenho vários problemas aqui, alguém me diz, né? Eu procrastino, não sou produtivo, eu não tenho foco. Ou então, às vezes, eu fico muito ansioso, eu fico preocupado com o que vai acontecer lá na frente, e isso me atrapalha, isso me gera problemas de saúde, eu não consigo focar no agora, e por não focar no agora, eu não consigo produzir. Ou então, eu tenho um problema de lidar com dinheiro, cara, eu faturo da minha empresa, eu ganho dinheiro, ponho dinheiro no bolso, mas quando eu vejo o dinheiro já foi, eu não consigo poupar, não consigo investir, eu não sei o que acontece, parece que o dinheiro tem vida. Parece que ele toma decisões sozinho, não é? Por quê? Porque existe esse ciclo, pensamento, sentimento, comunicação, postura e o comportamento. Todas essas coisas produzem o seu resultado. Agora, olha para a tua vida. Você está satisfeito com o seu resultado? Ou você quer acelerar em 10 vezes mais seu resultado? Se você quiser acelerar em 10 vezes mais seu resultado, o que você precisa fazer? Você precisa programar o seu pensamento, certo? Isso vai refletir no seu sentimento, a maneira com que você sente, na sua comunicação e no seu comportamento. Imagina se eu venho dar esse treinamento aqui, cabisbaixo, triste, frustrado, apesar de estar um pouco rouco. Imagina, qual seria o resultado desse treinamento? Qual seria o pensamento que eu ia reproduzir em vocês? O que eu ia trazer de valor? Percebe? Então, só que isso acontece todos os dias, toda hora. Você acordou até a hora que você vai dormir. Esse ciclo fica contínuo dentro de você. Para que você mude isso, mude o seu resultado, você precisa reprogramar esse ciclo. Bom, agora falando, né, dessa formação desse ciclo, existe essa pirâmide que talvez aqui alguns de vocês já tenham visto, que é formado, essa aqui é a matriz de crença, né? Esse pensamento, essa estrutura, ela é dividida em três: na identidade, na capacidade e no merecimento. Vocês já ouviram falar disso aqui? Sim ou não? Legal. Alguns de vocês aqui já viram. Maravilha. Exatamente. Então, essa estrutura, isso aqui, na verdade, tem estudos americanos, depois alguns brasileiros trouxeram esse método para cá. Enfim, essa estrutura de crença é a forma com que você se enxerga, que é a identidade, a sua capacidade de colocar em prática e fazer o que tem que ser feito e o quanto você se sente merecedor de alcançar essas coisas. Não tem como você conseguir ter esse topo da pirâmide, que são pessoas que ficam focadas em ter as coisas, sem primeiro você ser. Veja, a base da pirâmide é que dá estrutura para que você possa executar e para que você possa alcançar. Ah, eu só estou focado em alcançar, eu só quero alcançar. Beleza. Ó, para analisar alguns ganhadores da Mega Sena, do Big Brother Brasil, outros reality shows, essas pessoas ganharam muito dinheiro, mas elas não tinham, muitas delas, a maioria delas não tinha estrutura de identidade de uma pessoa milionária para poder lidar com todo aquele montante financeiro. E por não ter essa base, não agiam de uma maneira, como uma pessoa próspera financeiramente. E, portanto, acabavam tendo comportamentos disfuncionais que levavam essas pessoas a perder todo o dinheiro. Então, se você quiser construir algo sustentável na sua vida, a primeira coisa é estabelecer uma base, que é a maneira com que você se enxerga, certo? Eu posso não ter milhões na minha conta, mas eu já sou milionário na minha identidade. Eu posso ainda não ter o resultado, 10 vezes mais resultado, mas eu primeiro preciso consolidar essa base. Olhar no espelho e já falar, pô, eu sou aquilo que eu quero atingir.
no teu hoje, no teu agora. Exatamente. Alguns de vocês disseram aqui, ó, mentalidade milionária. Exatamente isso. Você pode até não ter milhões, mas você tem uma mente milionária, essa mentalidade vai impactar no teu comportamento que vai produzir o teu resultado. Eu estou batendo nisso aqui porque vocês precisam entender isso aqui. Essa é a base da transformação. Bom, agora vamos aqui para o como, né? Para o mapa mental. Eu vou mudar aqui. Deixa eu sair só um minuto. Até aqui vocês entenderam, gente? Fez sentido para vocês? Fez sentido? Show, maravilha. Sim, muito sentido. Excelente. Digam-me aí se todos estão vendo. Conseguem visualizar? Maravilha. Bom, galera, ó, vamos lá. Como cada um de vocês aqui pode acelerar os seus resultados? Deixa eu abrir aqui o mapa mental. Bom, principais erros que as pessoas cometem quando decidem que vão mudar de vida, acelerar seus resultados nos negócios ou na sua vida pessoal. Quais são os principais erros? Bom, o principal erro é viver nesse ciclo vicioso que determina os seus comportamentos atuais. Só um minutinho. Bom, o erro é viver nesse ciclo vicioso que determina seus comportamentos. O primeiro erro aqui é ter a crença de que não é para você. E de que você não é capaz. Tá? Eu quero que você faça agora uma breve reflexão. E eu quero te perguntar qual é o seu principal objetivo na vida, qual é o seu principal desejo, o que você deseja alcançar. O principal erro é você olhar para esse sonho, para esse desejo ardente, peraí, deixa eu silenciar esse WhatsApp. O principal erro é você olhar para esse sonho, para esse desejo ardente e acreditar que não é para você. Quando você não acredita que é para você, automaticamente a sua mentalidade vai te sabotar. O segundo ponto é esperar que algo diferente aconteça e você continuar fazendo as mesmas coisas. Acredite, muitas pessoas estão nesse ciclo vicioso esperando que algo diferente aconteça, só que elas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas, com uma esperança maravilhosa, divina, de que algo sobrenatural aconteça e mude a sua realidade. Isso é impossível, tá? Isso é impossível. Porque até Deus, né, espera que você dê um passo para que ele possa fazer a parte dele. Então, você erra quando espera que algo diferente aconteça fazendo as mesmas coisas. Terceiro item aqui é contar histórias para se autoconvencer sobre os seus fracassos, sobre os seus problemas, sobre as suas falhas. Contar histórias para se autoconvencer. Essas histórias te colocam numa zona de conforto. Essas histórias te colocam numa zona de conforto. E aí vai longe, se for dar exemplo aqui, vai longe. São várias histórias. Outro item é se acomodar com o resultado medíocre, porque isso aqui acaba acontecendo. Muitas vezes é desafiador olhar para a sua realidade e entender que você tem esse resultado
porque você agiu dessa maneira. Agora, para se confortar, as pessoas acabam se acomodando com esses resultados. Todo mundo está me ouvindo aqui? Teve alguém que perguntou. Ô, Keren, todo mundo está ouvindo. O microfone está fechado para todo mundo. Tá bom? Bom, é a pessoa se acomodar com isso. Aqui é uma das piores coisas, tá? Porque a pessoa fica numa zona de conforto que, na verdade, é uma zona terrível de destruição, de limitação. Só que ela fica naquele ambiente que é um ambiente horrível e ela aceita aquilo para a vida dela. Com um nível de merecimento baixíssimo, baixíssimo, ela acaba se sustentando naquele resultado financeiro, resultado profissional, resultado familiar, conjugal, enfim, saúde. Por quê? Porque ela conta uma história para se convencer e fica na zona de conforto. Bom, outro item é a autossabotagem, que nada mais é do que perfeccionismo, procrastinação, a vaidade, o ego, a falta de persistência. A pessoa desiste, começa a falar, isso aqui não é para mim. Conta uma história, tenta fazer outra coisa e pula fora. Entendeu? Outro item, vitimismo, está conectado com essas coisas que eu falei. Vitimismo, a pessoa culpa outras pessoas ao invés de assumir a sua responsabilidade. É um erro muito comum. Outro item, buscar atalhos e caminhos fáceis. Cara, o que se vê na internet de pessoas buscando atalho para ganhar dinheiro, para acelerar o resultado do negócio, para poder resolver o problema de saúde, o seu peso, o seu corpo, isso e aquilo. Ela quer tomar uma pílula mágica que vai resolver tudo. Já atendi empresário que ele achava que ele ia dobrar o faturamento dele sem fazer nada, sem treinar a pessoa, sem estabelecer processo, sem colocar meta. Ele queria que as coisas caíssem do céu e acontecessem, sabe? Já atendi empresários vitimistas, culpando o governo, culpando o funcionário. Funcionário é ladrão, tá me roubando. E aí era um cara preguiçoso, não fazia o que tem que ser feito. E não tinha resultado, empresa quebrada. Com certeza obviamente, né? Eu abandonei o projeto. Por quê? Porque não fazia sentido. Não fazia sentido. Outro item. E aqui, ó, eu posso falar com clareza para vocês. Se atalho fosse o melhor caminho, ele não seria atalho. Ele seria o caminho definitivo para aquilo. Então, não existe atalho, não existe fórmula mágica, não existe. Existe processo. Processo. Começo, meio e fim. Ou melhoria contínua. Isso existe. Bom, se cercar de pessoas erradas. Se cercar de pessoas erradas. E o que acontece é que as pessoas não conseguem enxergar porque tá tão acostumado, a mentalidade está tão conformada ali, que não conseguem enxergar que aquelas pessoas, às vezes, que fazem parte do seu ciclo social, limitam o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, eu até falo, né, é um pouco duro, se quer mudar a sua vida, mude seus amigos, mude suas companhias, porque quando você muda suas companhias, você começa a pensar de uma maneira diferente. Completamente diferente. Eu percebi isso na minha vida várias vezes. Teve cliente que eu atendi assim, e por ser uma empresa muito grande, principalmente no começo da carreira, quando que eu sofri aquele baque, né, de lidar com grandes multinacionais, aquilo para mim foi de uma reprogramação da minha mente, num impacto muito forte, porque eu tive acesso a novos ambientes, a novas pessoas com mentalidades completamente diferentes. Aquilo expandiu minha consciência. Outra coisa, estar nos lugares errados. O simples fato de eu ter mudado de cidade aí há quase 2 anos, 1 ano e meio, eu vim para Indaiatuba, que é uma cidade, era bem maior do que a cidade que eu morava, é bem maior. Só isso já impactou completamente a minha maneira de enxergar, o meu mapa de mundo. Na programação neurolinguística, isso chama mapa de mundo. Isso mudou completamente, radicalmente. Só de eu andar na rua, ver o nível de organização, de ordem,
eu andar aqui no parque ecológico, fazer uma caminhada e ver o quão bem cuidado é, o cuidado com o patrimônio, o trânsito, isso aí já vai trabalhando a mentalidade. Bom, e o último item, um dos mais importantes, é o fato de não executar. Tá cheio de gente nesse mesmo momento no Instagram assistindo várias lives lá. Várias lives. Agora, o que essas pessoas vão colocar em prática assim que sair da live? Assim como vocês que estão aqui. Vocês precisam executar esse conhecimento para obter o resultado que vocês desejam. Bom, a não execução gera o quê? Obesidade cerebral. Aprende pra caramba, coisas novas todos os dias, não coloca em prática. Não coloca em prática, não tem um comportamento, não tem resultado. Aí você me fala, Sidney, mas eu estou mudando a minha mentalidade, não era, eu estou aprendendo coisa nova, colocando coisas novas na minha mente. Não era para eu agir diferente? Aí eu te pergunto, será que você não tem alguns desses sabotadores aqui que te coloca num ciclo vicioso e acaba determinando o seu comportamento? É nesse aspecto que eu dizia que lá atrás, quando eu ajudava os empresários presencialmente, e eu não tinha formação em desenvolvimento humano, eu percebi que eles estavam nesse ciclo vicioso. E só o conhecimento não era suficiente para resolver isso. Vocês estão entendendo? Bom, agora eu vou ampliar aqui, vamos aprofundar no treinamento, para você entender da onde veio tudo aquilo que existe hoje na sua mente. A sua mentalidade tem uma íntima conexão com a sua história. Uma íntima conexão com a sua história. E a história aqui, ela está dividida, né? Vamos falar o tempo, né? A mentalidade está conectada com o tempo. Passado, presente e futuro. Vamos para o passado. Bom, hoje, uma pergunta aqui para todo mundo. O seu passado, as suas lembranças, as suas memórias, elas te fortalecem hoje ou elas te limitam? Eu quero que vocês respondam no chat. Se as memórias que você carrega do teu passado, das suas experiências, elas servem hoje para te fortalecer ou para te limitar de alguma forma? Limitam em algumas coisas. Pode falar, eu não vou falar o nome não de quem está mandando. Limitam. Quase que 100% de vocês aqui que mandaram. Bom, qual é o caminho, então, para poder transformar isso? O caminho dessa transformação é o ressignificar. Tudo que envolve o teu passado, você precisa conseguir dar um significado positivo para a experiência de vida que você teve. Dar um significado positivo para a experiência que você teve. Possível, mas é terrível minha lembrança. É horrível. Meu Deus, eu quero esquecer isso, é terrível. Ok? Ok. Algumas coisas não pode apagar. É possível fazer um exercício, uma ferramenta e conseguir substituir esse pensamento, aquela experiência. Agora, o que você precisa fazer é entender que é preciso canalizar, pegar essa energia, essas lembranças do passado e transformar isso em uma energia boa para construir hoje a sua mentalidade. Então, a maior parte dos eventos, talvez hoje você possa não entender, porque pelo fato de eu ter experiência de ajudar as pessoas, muitas vezes eu vejo as pessoas com algumas limitações e eu começo a fazer várias perguntas, e começo a diagnosticar por que a pessoa tem tido esses resultados na vida.
E aí eu chego na raiz, que às vezes é algum problema com o pai, com a mãe, alguma experiência, algum trauma que ela teve na infância. E o curioso é que é inconsciente. A pessoa não tem consciência de que aquele evento no passado, talvez quando era criança, foi capaz de limitar toda a sua vida até o presente. Acredite, isso é terrível, terrível. Como que você vai resolver um problema se você não tem consciência dele? Como você vai resolver a causa de um problema sem ter consciência? Você precisa ter consciência. Então, para isso, você precisa mergulhar para dentro de si, identificar as travas emocionais que limitam hoje o seu resultado. Outro dia eu estava na casa de um amigo e um amigo dele estava lá. E a gente estava sentado, assim, no churrasco, né? Sentado conversando. E esse amigo dele começou ali a testificar das suas experiências, algumas frustrações. E eu olhei o semblante dele, e às vezes eu consigo perceber pela pessoa, só no olhar, no semblante, eu consigo perceber quais são os bloqueios que a pessoa carrega. Porque existe uma repetição de padrão, existe um conjunto de características e comportamentos que refletem alguma questão emocional. E eu perguntei para ele, como era o teu relacionamento com os seus pais? Porque eu percebi que tinha alguma questão entre os pais dele. E ele me disse, meus pais se separaram ainda quando eu era muito jovem, criança. E aí o que acontece? Depois que a minha mãe se separou do meu pai, eu fiquei com a minha mãe e eu fiquei responsável por cuidar de todas as coisas. Então eu não tive infância. Eu tive que fazer tudo, eu tive que resolver problema. Eu passava na rua e via meus amigos jogando bola, eu não podia jogar, porque eu carregava aquele fardo, aquele peso comigo, de que eu tinha que fazer as coisas acontecer. E eu olhei para ele e eu percebi que depois de, sei lá, 20 anos, 15 anos, ele ainda estava carregando aquele fardo. O fardo de querer ter um papel de alguém que não, assim, querer ter um papel que não era dele. Ele queria fazer o papel do pai dele. Mesmo depois de casado, ele ainda carregava isso dentro dele. Mas ele não tinha nenhuma consciência disso. Quando eu falei, ele ficou atônito assim, ficou surpreso. Porque ele não sabia que era aquilo. E de fato era aquilo. Então, o trabalho que tem que ser feito é esse ressignificar. Ressignificar é dar bons significados para memórias que você carrega hoje, eventos que aconteceram na sua vida. Quais eventos, especificamente? Traumas, decepções, traições, frustrações ou algum erro grave que você cometeu. Sabe, aquilo que você está carregando, às vezes, no seu subconsciente, no segundo plano ali, sabe? Como uma janela de computador que está minimizada e aquilo sobrecarrega a memória e o computador fica lento, não consegue produzir. Assim são algumas das pessoas que carregam isso e precisam ressignificar. Precisa resolver esse passado. Um outro ponto fundamental é a repetição de padrão. Vocês estão acompanhando, gente? Sim ou não? Sim ou sim? Yes, todos aqui. Muito bom. Um outro ponto fundamental é a repetição de padrão. O que é a repetição de padrão? Bom, nós repetimos os comportamentos dos nossos pais. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus já nos fez assim. E a semente da multiplicação que foi inserida no ser humano já carrega essa característica de espelhamento daqueles aos quais a gente teve mais contato na infância. Pegaram isso? Então, se você foi criado pelos seus pais, você vai repetir o comportamento dos seus pais. Mas o que isso tem a ver com a minha empresa, com o meu resultado, no meu negócio? Cara, simples assim.
Se você não resolveu o teu passado, a raiz do teu passado, que talvez hoje está em oculto para você, isso vai limitar a maneira com que você lida com seus funcionários, a maneira com que você se relaciona com seus clientes, a maneira com que você assume papéis e responsabilidades. A sua vida, ela é integrada, conectada. Não existe, não tem como o empresário ter uma carreira próspera, ser próspero, feliz, equilibrado. Você está com problema em casa, com a família, problema de saúde, uma coisa está conectada com a outra. Se você tem problema de saúde, isso impacta na tua vida financeira, que impacta na tua vida conjugal, que impacta na sua vida profissional. Então, por mais abstrato que possa parecer, porque talvez você nunca tenha ouvido falar disso, isso impacta completamente no seu resultado. Quando você se livrar desse fardo do passado, respirar um ar puro, livre, desse peso que talvez você tenha carregado e talvez nem tenha percebido, o seu nível de foco, de produtividade, de dedicação vai ser muito maior. Você vai produzir muito mais, porque a sua mentalidade vai ser uma mentalidade limpa, fluida, para poder prosperar e crescer. Bom, o que você tem que entender é que se você fazer uma avaliação dos comportamentos dos seus pais e olhar para a sua vida, nossa, eu não gostava. Na minha adolescência, quando chegava para mim e falava, você é igualzinho teu pai. Sabe o dia que eu estava meio bravinho com ele? Aí minha mãe falava, você é igualzinho seu pai. E eu não gostava. Mas por que que ela falava isso? Porque é verdade, porque repete comportamento. É assim mesmo. Quem nunca ouviu falar disso? Quem nunca percebeu isso, né? E a questão é que você não é o seu pai e sua mãe. Você não precisa repetir o padrão de comportamento deles que vai levar você a ter os resultados semelhantes a eles. A coisa... o pessoal está falando aqui, ó, escuto sempre isso, é verdade. O que acontece é o seguinte, você não precisa agir da maneira com que os seus pais agiram. E tem uma outra coisa, às vezes o pai e a mãe têm um comportamento tão disfuncional que o filho vai e começa a agir o oposto, ressignifica aquilo e começa a agir completamente diferente, repudiar aquele comportamento. Só que se existir um ódio aí, uma amargura, um sentimento ruim no meio, isso atrapalha completamente o fluxo de prosperidade da vida da pessoa, mesmo agindo de maneira completamente diferente. É a mesma coisa que, por exemplo, o pai e a mãe se separou porque o pai traiu a mãe. Aí a filha se sentiu magoada e decidiu não casar mais, para poder não passar o que a mãe passou. Agora, eu pergunto, será que essa pessoa não está sabotando a vida dela? Por que que ela precisa querer dar um significado diferente e atrapalhar a vida dela? Percebem isso? Só que isso acontece, na maioria das vezes, de maneira inconsciente. Outro ponto, falha na comunicação, ausência do pai e da mãe, falta de amor, agressão, frase negativa. Se já estava atendendo uma pessoa, eu não vou falar aqui, lógico, né? E eu fiz um diagnóstico com essa pessoa e eu fiquei chocado. Já fiquei chocado várias vezes, mas essa vez foi terrível. Porque simplesmente essa pessoa não teve afeto nenhum, zero afeto dos pais. O pai nunca pegou no colo, nunca falou que ama, nunca elogiou. Pelo contrário, só falava, você tem que crescer logo, pelo amor de Deus, não posso ouvir criança, não suporto ouvir criança, só coisa negativa. Aí, o que acontece? A vida da pessoa é completamente comprometida hoje. Uma pessoa insegura, uma pessoa que tem medo de agir, tem medo de falar em público. Percebe? Tem total conexão essa repetição de padrão dos pais, é impacto dos pais. Como resolver isso? Primeiro ponto, perdão. Perdão.
Pô, Sidney, mas como que eu vou perdoar se meu pai já morreu? Minha mãe já morreu, já fez isso, isso e aquilo para mim. É simples assim. Ou você perdoa, ou você continua com o resultado que você tem. É uma decisão. É uma decisão. É uma escolha. Ou você escolhe prosperar, perdoar e prosperar, ou você escolhe ficar da forma com que você está hoje. E um outro ponto é a gratidão. Expressar perdão e expressar gratidão pelos pais. Sidney, mas como que eu vou expressar gratidão se meu pai fez isso, a minha mãe fez isso e aquilo? Cara, é um princípio natural. Os pais, eles representam a raiz da vida. Você precisa reconhecer isso e honrá-los para prosperar. Guardaram isso? Ou seja, princípio natural. Pegaram aqui o passado? Fez sentido, gente? Digam-me aí. Bom, no presente, o que você precisa fazer no presente para poder resolver isso? Para poder acelerar seus resultados. O primeiro ponto é você entender com clareza qual a sua situação hoje. Qual a sua situação hoje? Olhar para a sua vida e fazer um diagnóstico de todas as áreas da sua vida. E entender onde você está. Mesma coisa do GPS. Quando você coloca lá o trajeto, fala onde você quer ir, digita lá o endereço, o seu GPS precisa estar ligado no seu celular, para ele identificar qual é teu ponto atual, para que ele possa traçar uma rota, a melhor rota, e você venha trilhar essa rota. Na sua vida, a mesma coisa, você precisa entender que vida que você tem vivido hoje. Profissionalmente, financeiramente, nos seus relacionamentos, na sua saúde, tudo. O que você tem vivido hoje? Para isso, você precisa entender, de 0 a 10, se você for avaliar a tua vida, de 0 a 10, quanto nas 12 áreas, né? São 12 áreas da vida. De 0 a 10, quanto você avalia a sua vida financeira, por exemplo, a sua vida profissional, sua vida conjugal, filhos, o seu senso de propósito de 0 a 10, quanto você avalia as suas amizades, seu âmbito social, né? Sua saúde, a sua vida espiritual. Quanto você avalia hoje? É preciso identificar. E não tem problema ser, é 0, sim. É 1, é 2, é 5. Perfeito, perfeito. Você já teve uma noção de onde você está. O problema é quando você fala, tá 9. Não, tá 10. Aí eu pergunto assim, nossa, mas não tem nada para melhorar, mais nada para melhorar, já chegou no seu limite, já avançou tudo que você podia avançar. Aí a pessoa fica pensando, aí eu comparo. Tá legal, você falou que a sua vida financeira tá 9 hoje. E se a gente for comparar com aquela pessoa assim, assim, assim? Não. Minha vida financeira tá 1, tá 2. Eu falo, mas você não deseja ter essa liberdade que essa pessoa tem? Cara, eu desejo muito. Então por que você avaliou que tá com 9? Entende? Isso acontece, demais com a maioria das pessoas. Por quê? Porque isso é reflexo do merecimento baixo e de contar uma história para se confortar daquela situação. Bom, você precisa olhar para a tua vida hoje, para as notas que você deu,
e canalizar isso como um combustível para você transformar a sua realidade. Isso aí tem que ser combustível. A primeira vez que eu fiz a minha, e eu olhei esse gráfico, né, que produz uma roda, eu olhei para isso e falei, pô, essa roda não vai rodar nunca. Desse jeito que tá aí, não. Agora, eu vou pegar essa energia de frustração e vou canalizar isso para fazer o que tem que ser feito. Por quê? Tem dois combustíveis, né? A indignação ou o desejo ardente. Então, é você olhar para o teu estado atual, ó, pega isso aqui, porque só isso aqui já tem o poder de acelerar muito o seu resultado. É você olhar para o teu resultado e você se indignar, se sentir insatisfeito. Esse é o primeiro ponto. Esses dias eu estava fazendo uma mentoria com um aluno e o foco do programa com ele é acelerar o resultado da empresa dele, da vida dele e organização, produtividade. E eu pedi para ele montar uma agenda, sabe? Montar uma agenda, uma organização. E aí eu falei a primeira vez, falei a segunda e ele não fez. E eu comecei a fazer pergunta para ele, eu virei para ele e falei o seguinte, ó, você não quer resolver essa questão? Ele assustou, falou, por que você está falando que eu não quero? Eu falei, cara, eu não estou vendo indignação, eu não estou vendo um desejo ardente em você de poder resolver isso, cara. Não estou vendo. Sinceramente, você não vai alcançar isso. E aí ele parou, refletiu, e aquilo caiu várias chaves para ele entender que ele estava pensando de uma maneira errada e que ele precisava mudar o pensamento, a mentalidade dele para fazer o que tem que ser feito. Então, você tem agora a oportunidade de olhar para alguma área da sua vida e se sentir insatisfeito, sabe? Ah, mas você não falou, Sidney, que eu tenho que ser grato? Eu estou sendo grato, eu tenho pouco, ou eu tenho mais ou menos, e eu me sinto grato. Ok, mas eu gosto muito da insatisfação positiva. Ou seja, eu sou grato pelo que tenho, mas eu acredito que eu sempre posso melhorar, sempre posso crescer, sempre posso ter mais resultado. Concorda com isso? Sim ou não? Napoleão Hill era um cara que falava o seguinte, ó, você precisa ter um desejo ardente. Desejo ardente. Você precisa dormir pensando, acordar pensando, passar o dia pensando nisso. Esse dia eu estava falando com a Rebeca, a minha esposa, e às vezes ela fica brava comigo. Abrindo aqui, né, os bastidores para vocês. Ela fica brava comigo, porque, cara, eu sou obcecado. Eu sou obstinado. Que acho que é melhor que obcecado. Eu sou obstinado. A minha mente, ela fica conjecturando, programando, planejando o tempo todo. Por quê? Porque eu tenho um desejo ardente de alcançar minhas metas, meus objetivos. E quando eu, por que eu sou assim? Porque quando eu olho para as pessoas que alcançaram resultados, eles também eram obstinados por alcançar algo. Se eu pegar aí a biografia tem um filme, né, do Walt Disney, ele era obcecado por aquele sonho, por aquele desejo. Entendeu? Ele almejava ardentemente alcançar aquilo. Agora, uma pessoa que não quer nada com nada, deixa a vida me levar, tá na boa, tá na zona de conforto. Você acha que essa pessoa tem indignação, desejo ardente, tomar uma decisão de arriscar, de fazer o que tem que ser feito? É por isso que o sucesso, a prosperidade, ela está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo consegue alcançar, porque as pessoas não querem pagar o preço. Faz sentido, gente? E para isso, tem uma receitinha aqui. Qual é o próximo ponto? O próximo ponto é ser o protagonista da sua história. Ser o protagonista da sua história. Por quê? Porque os resultados que você tem hoje são totalmente responsabilidade sua.
Vocês já ouviram falar disso aqui, certo? O resultado que você tem hoje não é responsabilidade do que vai acontecer no domingo, certo? Não é responsabilidade de quem vai assumir o comando. Interfere? Pode até interferir. Mas quem age, quem toma atitude, quem faz o que precisa ser feito? Você. É a lei da semeadura. Aquilo que você plantou lá atrás, no passado, você vai colher hoje. Aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Agora, se não plantar, não vai colher. Certo? E nesse aspecto, até se você decidir não fazer nada, você vai colher o resultado disso. Por quê? Porque você não controla todas as coisas que acontecem em sua vida, mas o que você faz com isso é responsabilidade sua. O que vai acontecer no domingo, só Deus sabe. Porém, cabe a nós fazer a nossa parte, independente do que aconteça. Cabe a você, empresário, acelerar o resultado da sua empresa, independente do que aconteça. É só você olhar. Nesse período, olha na pandemia, por exemplo, teve empresa que fechou e teve empresa que cresceu. Do mesmo segmento. Por quê? Porque um preferiu reclamar, preferiu se vitimizar e preferiu contar história. O outro usou aquela oportunidade para poder decolar. Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Teve alguns que falaram, não, é uma baita oportunidade para me posicionar no digital e eu poder alavancar as vendas da minha empresa. Aí essa pessoa se antecipou e hoje decolou, acelerou seu resultado. Por quê? Porque bateu no peito e falou, eu sou o comandante da minha vida. Então, eu concluo dizendo que com essa mentalidade, você vai prosperar apesar das tempestades do mercado, de qualquer crise econômica, de qualquer coisa que aconteça. Por quê? Porque você não se importa com o que acontece com você. O que importa é o que você faz a partir daquilo que acontece com você. Nesse aspecto, protagonismo é poder. Pegaram isso? Protagonismo é poder. É poder. Pô, Sidney, mas você está falando que eu sou responsável por tudo isso? Cara, é você. Sou eu responsável pelos resultados que eu estou tendo. O outro aspecto aqui do seu hoje é fortalecer a sua crença de identidade. O que é a identidade? Falei disso já. É quem é você. É sobre quais são os seus talentos. Se eu perguntar aqui para vocês, ó, qual o seu maior talento? Me diz aqui. Qual o seu maior ponto forte? Você sabe falar isso de uma forma estruturada? Sim ou não? Ó, isso aqui é um item fundamental para você ter mais resultado na vida. Cara, se você não reconhecer o seu valor, não saber se vender, pode esquecer. Se você não souber falar e valorizar as suas potencialidades, você vai esperar que as pessoas reconheçam isso? Você precisa olhar para o espelho e falar o seguinte, eu sou maravilhoso. Sabe? É olhar no espelho e dizer o seguinte, eu sou um ótimo comunicador, eu sou uma pessoa honesta, focada, determinada. Quando eu pego um problema, eu vou até o fim, eu resolvo. Eu tenho visão, eu faço o que tem que ser feito, eu me posiciono, eu encaro os desafios, eu não desisto, eu tenho um plano A, não tenho um plano B. O meu ponto forte qual é? O meu ponto forte é agir, é me sentir insatisfeito com o meu hoje, fazer o que tem que ser feito para poder crescer. Para isso, eu sou bom em comunicação, eu ajudo a gerar valor na vida das pessoas,
Eu sou muito bom em gerar valor para os negócios, para acelerar o resultado dos negócios, estruturar processo, treinar pessoas, analisar dados, números. A minha capacidade é uma capacidade analítica, de ensinar, de transmitir conhecimento. Talvez a sua habilidade seja, sei lá, gerenciar pessoas, liderar pessoas. Talvez a sua habilidade seja cozinhar. Talvez a sua habilidade seja cuidar dos seus filhos. Enfim, existe diversidade de talentos. Entendeu? Só que se você não olhar para você e reconhecer isso, não espere que as pessoas façam isso para você. E agora, uma receita do sucesso é você olhar para você e falar o seguinte, ó, eu sei meu ponto forte e eu uso o meu ponto forte para ganhar dinheiro, para poder usar isso na minha vida profissional, para acelerar meus resultados. Agora, se o seu ponto forte não tem vínculo com o teu negócio ou com a tua vida profissional, você está aquém daquilo que você poderia estar, executar, fazer. As pessoas que marcaram a época, que transformaram, sabe essa mentalidade que a gente tem hoje? É uma mentalidade que vem lá da Revolução Industrial. É uma mentalidade que vem, que é ensinado na escola, aquele padrão de comportamento ali, que é formar mão de obra para a indústria. Você tem que entender que o foco do mundo, das pessoas, é focar no ponto forte, desenvolver o ponto forte. Aí todo mundo desenvolve o ponto forte, fica todo mundo na média. E a média é o quê? Medíocre. Você precisa reconhecer teu ponto forte, lapidar ele e usar para acelerar o teu resultado. Outro ponto que está conectado com a identidade é autoconfiança e autoestima. Você precisa reconhecer o seu valor, porque quem reconhece o seu valor não se submete a situações indesejadas, encara desafio e faz o que tem que ser feito para alcançar muito mais resultado. Só que também está ligado à crença de merecimento baixo, tá? Pessoa que tem pouca, baixa, né? Autoconfiança e autoestima, ela não reconhece o valor. Então, assim, tá bom esse carro, tá bom essa casa, tá bom esse resultado da minha empresa, tá bom esse faturamento. Ah, eu não quero crescer mais, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Ou seja, é um discurso que te coloca numa zona de conforto. Ô, Cid, então você está me falando, cara, que eu tenho que ficar alcançando sempre cada vez mais, 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 mais? Não! Depende daquilo que você estabeleceu como meta. O que eu não quero, o que eu. Isso é minha missão, por isso que eu falo assim, de vida, é que você reconheça o seu valor. É como se fosse uma Ferrari que quer andar a 50 km por hora. É isso que não faz sentido. É você ter habilidades, competências e poder, sabe, ampliar o teu negócio, abrir franquias, poder dar emprego para muito mais pessoas, sabe? Você tem essa oportunidade. Só que aí você olha para você e diz o seguinte, cara, eu tenho 5 funcionários, já tá bom demais, já superou minha expectativa. Certo? Deu para entender? Outro ponto, posicionamento. O que é posicionamento? Isso aqui toda hora eu falo isso, né? Mas isso aqui é outro item fundamental, que é você ocupar o seu espaço por direito. O que é ocupar o seu espaço por direito? Todos nós temos papéis e responsabilidades. Todos nós temos papéis e responsabilidades. Na vida, na empresa, todos nós. Agora, o que acontece quando você não ocupa o seu espaço que é seu por direito e por dever? Cara, você não fala não. Você aceita situações indesejadas. Você não deve, né, tolerar o intolerável. Porque tá cheio de gente.
tolerando o intolerável, sabe? Teve um empresário uma vez que eu fiquei assim, nossa, fiquei chocado. Tava numa empresa, eu presencialmente, né? Eu fui lá fazer a visita, a gente tava numa reunião e de repente era uma empresa de varejo. E chegou um cliente e perguntou pelo dono da empresa, porque queria falar com o dono da empresa. Só que o que acontece? Nesse momento, eu e o empresário, nós estávamos na frente do negócio ali. E o cliente perguntou justamente para o empresário e ele falou que queria falar com o empresário. O empresário não queria atender aquele cliente. Aí ele virou pro vendedor, olhou para a cara do vendedor, olhou de novo para o cliente e falou assim: ah, fulano saiu. Não está mais aqui. Não chegou ainda, saiu, não voltou ainda. Fala com o vendedor ali que o vendedor te atende. Primeiro, que ele mentiu. E segundo, porque ele não assumiu o papel dele, a responsabilidade dele. Com certeza, aquele cliente descobriu quem era ele e percebeu que ele tinha mentido. Só que ele estava tão sobrecarregado naquela hora que ele queria se escapar. O que acontece é muitas pessoas querem escapar, fugir da sua responsabilidade e acabam tendo muitos problemas na empresa, na vida pessoal, nos relacionamentos. Cada um tem um papel, uma responsabilidade. Se você não assumir, você está enrolado ou enrolado. E o último item aqui do presente é a gratidão. Por quê? O que é a gratidão aqui? Cara, você tem que olhar para o teu presente, é aquilo que eu falei, essa insatisfação positiva. Ser grato por aquilo que você tem, mas acreditar que as coisas sempre podem melhorar. Ou seja, é você ver o lado cheio do copo, sabe? Independente do que aconteça, você extrair lições aprendidas para poder se desenvolver e crescer. Só que é ter uma mentalidade positiva. Isso aqui, ó, pesquisadores da Harvard Medical School afirmam que ser grato é um poderoso remédio para o cérebro. E pessoas gratas têm mais resultados financeiros. Ou seja, gratidão como estilo de vida. Eu posso falar que hoje eu tenho esse estilo de vida de gratidão. Tudo aquilo que eu faço, eu agradeço. Tudo aquilo que eu faço, eu agradeço. Por mais pequeno que seja, às vezes eu estou caminhando assim, e eu olho a paisagem, e eu agradeço pela paisagem, pelo ar que eu respiro. Isso precisa ser um estilo de vida. Porque é normal, a maioria das pessoas, né, nós caímos no ciclo de ficar desejando alcançar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a gente acaba esquecendo de ser grato por aquilo que a gente já alcançou. Fez sentido, gente, para vocês? Só um minuto que eu vou pegar mais água aqui e já volto. Espera aí. Só um minutinho, gente. Deixa eu projetar aqui. Bom, antes de eu falar aqui de criação de riqueza, vou falar sobre futuro, né? Eu falei passado, presente, agora futuro. Todo mundo consegue visualizar a apresentação? Sim ou não? Bom, a questão é, como você estará daqui 1 ano? Daqui 5? Daqui 10? Daqui 110 não, né? Que 110 já... Daqui 1, daqui 5, daqui 10. Daqui 10, daqui 110, todo mundo já sabe onde nós vamos estar. Você precisa
Guardem isso aqui, ó. Eita. Você precisa criar na sua mente o seu futuro com riqueza de detalhes. Quando eu falo riqueza de detalhes, cara, você fechar o olho e imaginar seu negócio, imaginar sua vida pessoal, sua vida financeira, o seu carro, a sua casa, os seus filhos, sua família, sua viagem do sonho. Você precisa criar isso dentro da sua mente. Não tem como você falar, pô, eu vou acelerar em 10 vezes meu resultado, sem você saber o que é acelerar 10 vezes. Como vai ser a sua vida depois de você acelerar 10 vezes? Você precisa olhar para o futuro e falar, ó, 10 vezes meu resultado, eu acelerar 10 vezes meu faturamento. Eu faturo 50 mil, é eu faturar 500 mil. É eu faturo 100 mil, é eu faturar 1 milhão. Eu faturo 1 milhão, é eu faturar 10 milhões. Eu ganho 2 mil, é eu ganhar 4. 4 não, né? 20. É eu ganho 5, é eu ganhar 50. Como vai ser a sua vida? Como vai ser o seu estilo de vida? O que você vai fazer? Você vai acordar de manhã, o que você vai fazer? Como que vai ser o seu café da manhã? O seu almoço? A sua casa? Enfim, você precisa criar o seu futuro com riqueza de detalhes. Ah, Sidney, mas meu futuro pertence a Deus. Ok. Então, cruza o braço e espera que vai acontecer alguma coisa. Porque tem gente que fala, ah, o meu futuro pertence a Deus. E aí, usa isso como desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Faz sentido? Não é porque o teu futuro pertence a Deus que você não tem que fazer a sua parte. Ele vai carimbar ou não os seus planos. Porque Deus tem aquilo que é melhor para a tua vida. Você faz um plano, talvez ele venha com um plano superior ao seu, porque o pensamento de Deus é maior do que o seu. A Bíblia diz isso. Outro ponto, entendeu exatamente onde você quer chegar? Estabeleça meta. E essa meta não pode ser comprar um carro, comprar uma casa, aumentar o meu faturamento em 10 vezes. Não. Você precisa estabelecer nos mínimos detalhes a data que você quer alcançar isso. É atingível? É mensurável? Você consegue medir? É específica? Aumentar o meu faturamento em 10 vezes, ou seja, se é 10, 100 mil. Atingir o faturamento de 100 mil reais até dia 12 de dezembro de 2023. E aí é o faturamento da empresa ou é o faturamento de um produto? Não, o faturamento da empresa. Então, detalhe, é o faturamento da empresa. Deu para entender? Execução. Definiu o plano, definiu a meta. Ok. Tem uma galera que visualiza as coisas, que vive de mentalização. Então, mentalizar, fecha o olho, mentaliza, cruza o braço e acha que vai cair do céu. Só executar não vai funcionar. Você precisa criar na tua mente isso. Com base no que você está falando isso aí, Cílio? Cara, eu acabei de explicar. O seu pensamento está conectado com o seu sentimento, com o teu comportamento. Se você quer executar, ter um plano de ação, você precisa criar isso na sua mente. Definir uma meta e executar. Como executar isso? Você tem duas coisas que você precisa fazer, pelo menos. Primeiro, vai te ajudar muito, modelar alguém que tem resultado. Esse dia eu estava conversando com uma empresária e eu perguntei para ela. Ela queria estruturar o Instagram dela. E aí eu perguntei para ela, quem você segue que é do mesmo segmento que você, que tem o resultado que você deseja ter? Aí ela me respondeu, eu não sigo ninguém. Ou seja, estava sem parâmetro. Como estava sem parâmetro, do jeito que estava bom. Mesmo não dando o resultado que esperava ter. Deu para entender, gente?
Cara, se eu parar para falar aqui, eu tenho, sei lá, tenho uns 50 mentores. Todas as áreas da minha vida. Pessoas que eu me inspiro e modelo. Quais os hábitos essas pessoas têm? O que elas fazem? Como que elas agem no dia a dia? Como que é o comportamento dessas pessoas? Percebe isso aqui? Como já tá caindo fichas para vocês aí? Tá caindo fichas? O outro ponto é, cara, eu tenho um plano, definir a minha visão de futuro. Eu preciso executar esse plano, mas não tenho foco. Eu começo, paro, desisto, não consigo ser produtivo, não consigo me organizar. Percebe isso aqui? É uma visão de futuro, uma meta, um plano. E o que você vai fazer segunda? O que você vai fazer terça, quarta, quinta? Tem uma agenda? Definiu data? Qual horário você vai começar a fazer isso? Faz sentido, gente? E por último aqui, ó, são os hábitos, né? Sabe o que determina os seus hábitos? Primeira coisa que determina o seu hábito. As suas amizades. Não, ó, isso aqui é um fator determinante. Não tem como você andar com uma pessoa que tem muito resultado financeiro e você não aprender com essa pessoa a maneira que ela negocia, a maneira com que ela toma decisão, a maneira com que ela gasta o dinheiro dela. Você vai aprendendo. Nem que seja por osmose, mas você vai absorvendo aquele conhecimento. Então, a amizade é um fator determinante. Pode ter certeza. Você tem uma pessoa que te incentiva a fazer atividade física, é bem melhor do que ficar fazendo tudo sozinho. Sim ou não? Sim, 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 sim. Outro fator determinante é ambiente. Ambiente, amizade. Outro fator, aquilo que você vê. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vê. Porque aquilo que você vê estabelece a sua crença que influencia no seu comportamento. Você precisa se policiar. Tem coisa que você não deve ver. Tem filme que você não tem que assistir. Tem série que você não deve ver. Tem podcast no YouTube que você não deve assistir. Tem conteúdo que você não deve ver no Instagram, no Facebook, enfim. Você não deve ver. Não vai agregar para a tua vida. Pelo contrário, vai te sabotar. E aquilo que você ouve é a mesma coisa. Tem música que você não deve ouvir, porque ela vai te influenciar no seu comportamento. Tá fazendo sentido para vocês aqui? Esses itens, ó, passado, presente e futuro, são indispensáveis para você acelerar seus resultados na vida ou nos negócios. Com base em que você está dizendo isso? Eu já ajudei pessoas em mais de 10 países diferentes. Em mais de 10 países diferentes. E 4 continentes. E dezenas de empresários de dezenas de nichos diferentes. E eu constatei isso aqui por experiência na minha própria vida. Então, aqui tem alguns alunos assistindo aqui, né? Que foram meus alunos da minha última turma de mentoria. E eles puderam acelerar o resultado da vida deles e ter a vida deles impactada, transformada. Por quê? Porque entenderam essa estrutura. E para fechar aqui, a criação de riqueza. Vamos ver se a minha voz dura aqui até o final do treinamento. Criação de riqueza. Primeiro ponto, você precisa saber ganhar mais dinheiro, manter e multiplicar esse dinheiro. Segundo item, aumentar o seu nível de produtividade, porque produtividade reflete em riqueza. Quanto mais produtivo,
mais rico você se torna. Outro ponto, focar no seu talento, seu ponto forte. E por último aqui, ó, por até em maiúsculo, ter uma mentalidade milionária, tá? Milionário. Assim, eu não quero ser milionário. Ok. Quando eu falo mentalidade milionária aqui, ó, é uma mentalidade próspera. Certo? Dentro